Eu tinha 11 anos quando nos mudamos para aquela casa peculiar. O lugar tinha um certo ar de mistério e o preço acessível parecia bom demais para ser verdade. Mas, como uma família lutando contra uma infestação de ratos na nossa antiga casa, aceitamos aquela oportunidade sem muitas perguntas. Desde o momento em que colocamos os pés dentro da casa, algo parecia errado. Não era uma sensação palpável, mas algo no ar. Uma espécie de presságio sombrio que nos fazia tremer por dentro. Os primeiros dias foram relativamente calmos. Nosso entusiasmo ao decorar e organizar a nova casa temporariamente abafou qualquer apreensão que pudéssemos sentir. No entanto, à medida que as semanas passavam, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. Armários se abriam e fechavam por conta própria. Um ranger sutil ecoava pelos corredores à noite e sombras pareciam dançar nos cantos de nossos olhos. No começo, atribuímos esses incidentes a truques da mente ou simples coincidências. Mas logo ficou claro que algo mais sinistro estava acontecendo. A atmosfera na casa mudou gradualmente. O ar parecia mais pesado, carregado com uma energia inquietante que se infiltrava em nossos sonhos e perturbava nossas mentes. As noites se tornaram um desafio, com ruídos inexplicáveis ecoando pelos corredores vazios e sombras sinistras se contorcendo nas paredes. Um dia, enquanto eu estava brincando no meu quarto, senti uma presença ao meu redor. Virei-me rapidamente, esperando ver um membro da minha família, mas o que vi foi muito mais assustador. Um homem alto, vestido com um terno escuro, estava parado no canto do quarto, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Tentei gritar, mas minha voz falhou e me vi paralisada pelo medo enquanto ele se aproximava lentamente. Ele se apresentou como João, o antigo dono da casa. Seu sorriso era sinistro, seus olhos penetrantes pareciam sondar minha alma. Ele não tinha intenção de me machucar, pelo menos foi o que ele disse, mas sua presença deixou um frio na minha espinha que eu nunca tinha sentido antes. Desde aquele encontro perturbador, as atividades paranormais na casa aumentaram em intensidade. Vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores durante a noite, objetos se moviam sozinhos e as portas batiam com uma violência assustadora. Cada som era uma lembrança constante da presença sombria que habitava os cantos mais obscuros da casa. Apesar dos meus esforços para ignorar os eventos sobrenaturais, a presença de João continuava a me assombrar. Eu podia sentir seus olhos sobre mim enquanto eu dormia, sua voz sussurrando em meus sonhos. Ele estava determinado a fazer parte da minha vida, como se tivesse uma mensagem que precisava ser entregue. Nunca descobrimos por que João escolheu nos assombrar, nem o que ele queria de nós. Sua presença era uma fonte constante de medo e ansiedade, e cada dia naquela casa sombria parecia uma eternidade de tormento. Finalmente, depois de meses de terror implacável, decidimos que não podíamos mais suportar viver naquela casa amaldiçoada. Empacotamos nossas coisas e fugimos daquele lugar sombrio, esperando deixar para trás os horrores que vivemos lá. Mas mesmo agora, longe daquela casa assombrada, eu ainda sinto a presença de João me assombrando. Seus olhos continuam a me observar nas sombras da noite, sua voz ecoando em meus sonhos como um lembrete constante do mal que habita no mundo, além do nosso entendimento. E enquanto eu tento seguir em frente com minha vida, sei que nunca mais serei verdadeiramente livre do horror que vivi naquela casa sinistra. Desde o momento em que decidi deixar a casa dos meus pais, senti um misto de emoções. Ansiedade, empolgação e um pouco de medo pelo desconhecido. Encontrei uma casa modesta, mas acolhedora, em um bairro tranquilo de São Paulo. A vizinhança parecia amigável e a localização era conveniente para o meu trabalho. Mal sabia eu que essa mudança seria apenas o começo de uma jornada sombria e assustadora.
No início, tudo correu conforme o planejado. Arrumei minhas coisas na casa, decorei ao meu gosto e desfrutei da sensação de independência. Convidei amigos e familiares para visitar e compartilhar a felicidade da minha nova conquista. No entanto, o clima de alegria logo deu lugar a uma aura de estranheza e perturbação. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram cerca de um mês após minha mudança. Objetos pequenos e aparentemente insignificantes começaram a desaparecer misteriosamente e reaparecer em lugares improváveis. Chaves, controle remoto, até mesmo utensílios de cozinha pareciam ter vontade própria, mudando de lugar sem explicação aparente. Inicialmente eu atribuí esses incidentes ao estresse da mudança e à minha própria distração. Mas logo ficou claro que havia algo mais sinistro acontecendo naquela casa. Os desaparecimentos começaram a se intensificar e objetos maiores também começaram a ser afetados. Uma vez, encontrei meu celular dentro da geladeira, enquanto em outra ocasião descobri minhas chaves no forno de micro-ondas. Esses eventos inexplicáveis começaram a me deixar inquieto, mas eu ainda não estava preparado para admitir que algo sobrenatural pudesse estar acontecendo. No entanto, essa ilusão de normalidade foi quebrada quando comecei a perceber movimentos inexplicáveis ao redor da casa. Um vulto sombrio parecia se mover furtivamente pelos cômodos, desaparecendo antes que eu pudesse identificá-lo claramente. Esses avistamentos breves e perturbadores foram apenas o prelúdio para o verdadeiro terror que estava por vir. Os sons estranhos e inexplicáveis ecoavam pela casa durante a noite, interrompendo meu sono e enchendo-me de uma sensação de pavor. Sussurros indistintos pareciam emanar das paredes, enquanto passos invisíveis ecoavam pelo corredor. Eu me encontrava constantemente olhando por cima dos ombros, com a sensação de que estava sendo observado por olhos invisíveis. Uma noite, enquanto assistia TV na sala escura, tive a sensação de estar sendo observado. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi um vulto se movendo na periferia da minha visão. Um arrepio de medo percorreu meu corpo enquanto eu me levantava lentamente para investigar. Quando alcancei o corredor, o vulto havia desaparecido, deixando-me sozinho na escuridão. Esses encontros assustadores se tornaram uma ocorrência comum, e logo percebi que algo sobrenatural estava acontecendo na minha casa. Os avistamentos do vulto sombrio se tornaram mais frequentes e intensos, deixando-me à beira do desespero. O terror atingiu seu ápice numa noite fatídica, quando acordei para encontrar as chaves do carro dentro do chuveiro, enquanto murmúrios desconhecidos ecoavam pelos corredores. Uma sensação de pavor me envolveu enquanto eu me deparava com o desconhecido que habitava minha casa. Desesperado por respostas e dominado pelo medo, decidi fugir daquele lugar maldito. Deixei para trás minhas posses e minha sanidade, correndo pela porta dos fundos para escapar do pesadelo que se tornara minha casa. Mesmo depois de deixar a casa para trás, as memórias dos eventos assustadores continuaram a me assombrar. Nunca mais me atreverei a enfrentar a escuridão da noite sozinho, pois sei que algo sinistro e insondável pode estar sempre à espreita, esperando para me engolir na escuridão. Desde criança, sempre fui fascinada pelo sobrenatural. Histórias de fantasmas, lendas urbanas e mistérios inexplicáveis povoavam minha imaginação, alimentando minha curiosidade e meu medo ao mesmo tempo. Mas nada poderia me preparar para a experiência aterradora que vivi naquela fatídica sexta-feira à noite. A semana havia sido exaustiva, repleta de prazos apertados e pressões no trabalho. Por isso, ansiava pelo conforto e relaxamento de um banho de espuma para aliviar o estresse e as tensões acumuladas. Assim,
Como era minha rotina todas as sextas-feiras, preparei o banheiro para o ritual sagrado de cuidar de mim mesma. Enquanto despejava o líquido perfumado na água da banheira, não pude deixar de notar algo estranho acontecendo com a torneira. Uma névoa sinistra parecia pairar sobre ela, como se uma respiração invisível estivesse embaçando e desembaçando sua superfície de forma irregular. Tentei descartar a sensação de inquietação que se apoderou de mim, atribuindo-a ao cansaço acumulado da semana. Mas, no fundo, sabia que algo estava errado. Após alguns minutos de hesitação, decidi prosseguir com o banho, ignorando os presságios sombrios que rondavam minha mente. Testei a temperatura da água, que estava perfeitamente quente, e me acomodei na banheira, permitindo que a espuma suave envolvesse meu corpo cansado. Por um breve instante, consegui me convencer de que tudo estava bem. No entanto, a sensação de normalidade logo foi substituída por uma perturbadora mudança de temperatura. Um arrepio gélido percorreu minha espinha, fazendo com que todos os pelos do meu corpo se arrepiassem. Olhei ao redor do banheiro, buscando uma explicação para aquela súbita sensação de frio intenso, mas nada parecia fora do lugar. Então, aconteceu. Sem aviso prévio, uma força invisível pareceu agarrar meu braço com uma ferocidade sobrenatural, puxando-me para baixo, em direção às profundezas sombrias da banheira. Gritei em desespero, lutando contra a força implacável que ameaçava me arrastar para as trevas desconhecidas abaixo. Meus dedos escorregavam pelas bordas úmidas da banheira enquanto eu me debatia em uma luta desesperada pela sobrevivência. Tudo ficou embaçado e confuso, como se o tempo e o espaço tivessem perdido todo o significado. Fragmentos de memória e sensações desconexas dançavam em minha mente atordoada, enquanto eu lutava para manter uma tênue conexão com a realidade. Parecia uma eternidade, um purgatório de angústia e terror, antes que a escuridão finalmente cedesse, permitindo que eu emergisse de suas profundezas sufocantes. Quando me encontrei novamente na superfície, tremendo e exausta, meus sentidos ainda atordoados pela experiência traumática, percebi que algo havia mudado. Minha pele estava marcada por hematomas e arranhões, testemunhas silenciosas do violento encontro que havia ocorrido naquele banheiro maldito. Uma sensação de terror inominável se apoderou de mim, enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. Mesmo após deixar para trás aquele apartamento amaldiçoado e me mudar para um novo lar, as lembranças daquela noite assombrada continuam a me perseguir, como sombras escuras que se recusam a desaparecer. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, mas o mistério por trás daquele encontro sobrenatural permanece sem solução, uma ferida aberta em minha alma, atormentada. Os psicólogos e terapeutas tentaram explicar o inexplicável, oferecendo teorias sobre alucinações induzidas pelo estresse ou traumas do passado, ressurgindo em minha mente fragilizada. No entanto, eu sei a verdade. Havia algo no escuro daquele banheiro, algo que não pertencia a este mundo, algo sinistro e maligno que me escolheu como sua presa. E mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras em um esforço desesperado para dar voz aos horrores que testemunhei, sinto a presença opressiva daquela entidade invisível, observando-me das sombras, esperando pelo momento certo para se manifestar mais uma vez e reclamar minha alma como sua própria. Minha única esperança é que esta narrativa sirva como um aviso para outros que ousem desafiar os limites entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Um testemunho sombrio da terrível verdade que aguarda além do véu da mortalidade. Que os que lerem estas palavras aprendam com minha desgraça e evitem os mesmos erros que me conduziram ao abismo da escuridão eterna. Essa história arrepiante se passa com minha mãe, mas mesmo sendo eu o narrador, posso assegurar que cada detalhe é verídico,
pois tive apenas 8 anos na época e fui testemunha indireta de todo o terror que se desenrolou naquela noite fatídica. Era a primavera de 1984 e a escuridão da noite já envolvia a casa quando todos, exceto minha mãe, estavam imersos no mundo dos sonhos. Meu pai, ausente devido a compromissos profissionais, deixou minha mãe responsável por nós. Minha irmã mais velha, meu irmão mais novo e eu. Após assistir televisão até tarde, minha mãe decidiu finalmente recolher-se para descansar. Nossa casa, com seus 4 quartos conectados por um corredor sombrio, estava mergulhada em um silêncio sinistro quando minha mãe se dirigiu ao quarto dela, o primeiro do corredor. Enquanto tentava encontrar o conforto do sono, foi abruptamente interrompida pelo som familiar de brinquedos se chocando, vindo do quarto do meu irmãozinho, no fim do corredor. Inicialmente, minha mãe ignorou os ruídos, presumindo que meu irmão estivesse brincando em seu quarto. No entanto, à medida que os sons persistiam e o sono se tornava uma utopia distante, ela finalmente perdeu a paciência e gritou pelo nome do meu irmão, ordenando-o a ir dormir. Um breve silêncio seguiu-se ao seu chamado, apenas para ser quebrado pelo retorno dos ruídos inquietantes. Com irritação e determinação, minha mãe decidiu agir e resolver o mistério dos brinquedos barulhentos. Enquanto caminhava pelo corredor iluminado pela luz fraca do abajur, os sons pareciam intensificar-se, reverberando contra as paredes e enchendo a casa com uma atmosfera de desconforto e tensão. Contudo, à medida que se aproximava do quarto do meu irmão, uma sensação de apreensão começou a se insinuar em sua mente. A poucos passos da porta, os ruídos abruptamente cessaram, deixando minha mãe paralisada no limiar da escuridão. O ar ao redor parecia eletrificado, enquanto ela lutava contra um pressentimento de terror crescente. Com o coração acelerado, minha mãe adentrou o quarto e foi recebida por uma visão desconcertante. Os brinquedos estavam perfeitamente arrumados, cada peça cuidadosamente posicionada em seu lugar, e não havia sinal algum de meu irmão. A confusão e o medo agarraram-na com força, enquanto ela lutava para entender o que acabara de presenciar. Subitamente, a sensação de que não estava sozinha naquele quarto escuro e silencioso envolveu minha mãe, fazendo com que os pelos de sua nuca se arrepiassem. Ela hesitou por um momento, sentindo-se observada por olhos invisíveis e malignos que espreitavam das sombras. Com um instinto primal de autopreservação, minha mãe virou-se e correu de volta para o seu quarto, trancando a porta atrás de si com mãos trêmulas e suadas. Na segurança relativa do seu refúgio, ela agarrou o telefone com urgência e tentou ligar para meu pai para compartilhar o horror que acabara de vivenciar. No entanto, o destino cruel conspirou contra ela, pois meu pai estava incomunicável, tendo embarcado em uma viagem de última hora para São Paulo devido ao falecimento repentino de sua avó. A coincidência arrepiante entre os eventos sobrenaturais na casa e a tragédia na família deixou minha mãe abalada e atônita, sem conseguir encontrar uma explicação lógica para o que havia acontecido. Mesmo hoje, décadas depois, a lembrança daquela noite assombrada continua a assombrar minha mãe, lançando uma sombra sinistra sobre a nossa família e fazendo-nos questionar a natureza do que habita nos recantos escuros do mundo. A história que estou prestes a contar aconteceu durante um dos verões mais quentes que já vivenciei no distante ano de 2002, em um acampamento isolado no interior de São Paulo. Tinha sido nosso destino de férias nos últimos anos, e naquele verão não seria diferente. Eu e minhas 2 amigas, Janaína e Jéssica, estávamos empolgadas por mais uma aventura juntas. Nosso segundo dia no acampamento começou como qualquer outro. O sol brilhando forte no céu, o som dos pássaros ecoando pela floresta e uma sensação de liberdade pairando no ar,
No entanto, logo percebemos que o dia prometia ser monótono e tedioso, com poucas atividades planejadas e um ambiente relativamente calmo ao nosso redor. Foi então que nos lembramos de uma trilha que havíamos descoberto no verão anterior. Uma trilha que circundava um lago escondido nas profundezas da floresta. Naquele ano, não tivemos a chance de explorá-la completamente, e essa ideia ficou martelando em nossas cabeças. Decidimos que este seria o momento perfeito para desvendar os segredos ocultos daquela trilha misteriosa. Empenhadas em nossa missão de exploração, nos dirigimos ao lago na esperança de encontrar o início da trilha. Ao chegarmos lá, nos deparamos com um grupo de garotos se divertindo com algumas canoas, mas decidimos ignorá-los e seguir em frente com o nosso plano. Encontramos a entrada da trilha e começamos a seguir seu caminho sinuoso através da densa vegetação. A sensação de aventura e mistério nos envolvia à medida que avançávamos, ansiosas para descobrir o que nos aguardava além. Não demorou muito para que nos víssemos imersas na exuberância da natureza, cercadas por árvores altas e arbustos espessos. A cada passo, parecia que estávamos adentrando um mundo totalmente novo e desconhecido, onde o tempo parecia ter parado e os segredos do passado ecoavam entre as sombras das árvores. Enquanto seguíamos em frente, nossas mentes eram inundadas por uma mistura de emoções, excitação, curiosidade e uma pontinha de apreensão. Lembrávamos vagamente da trilha do ano anterior, mas algo nos dizia que desta vez seria diferente, que encontraríamos algo novo e intrigante escondido entre as árvores. Finalmente, chegamos ao ponto onde a trilha nos levaria ao redor do lago. A paisagem ao nosso redor era de tirar o fôlego, com o sol refletindo nas águas tranquilas do lago e o canto dos pássaros ecoando ao longe. No entanto, nossa atenção estava completamente voltada para a trilha à nossa frente, ansiosas para descobrir o que nos esperava do outro lado. Ao longe, vimos um grupo de garotas mais jovens saindo de uma trilha lateral e nos aproximamos para perguntar se havia algo interessante para ver além. Suas respostas vagas não nos dissuadiram e decidimos seguir em frente com nossa jornada, determinadas a desvendar o mistério que nos aguardava. À medida que avançávamos pela trilha, nos vimos imersas em uma paisagem exuberante e misteriosa, com árvores antigas e raízes retorcidas que pareciam guardar segredos ancestrais. A sensação de estar em um mundo à parte nos envolvia, como se estivéssemos caminhando por entre os corredores de uma terra esquecida pelo tempo. De repente, nos deparamos com um playground abandonado no meio da floresta. Balanços rangiam ao vento, uma gangorra se movia sem intervenção e uma rede balançava misteriosamente, como se fosse impulsionada por mãos invisíveis. Apesar da atmosfera inquietante, decidimos explorar o local e registrar o momento com algumas fotos, capturando as imagens para a posteridade. Enquanto estávamos na plataforma do playground, ouvimos passos estranhos ecoando na floresta ao redor. Os sons pareciam se aproximar e recuar, como se algo ou alguém estivesse nos observando de longe. Uma sensação de inquietação nos envolveu e decidimos partir rapidamente, deixando para trás o playground abandonado e seus segredos sombrios. De volta à clareira próxima ao lago, achamos que seria hora de retornar ao acampamento para o almoço. No entanto, minhas amigas decidiram seguir uma nova trilha que se adentrava ainda mais na floresta, atraídas pela promessa de mais aventuras e descobertas. Mesmo relutante e sentindo um pressentimento sombrio, segui-as, incapaz de resistir à curiosidade queimando em meu peito. A trilha parecia se estender infinitamente diante de nós, mergulhando cada vez mais fundo na floresta densa e sombria. Cada passo que dávamos nos afastava mais do acampamento e da segurança que ele representava. Uma sensação de desconforto se instalou em minha mente.
como se estivéssemos caminhando para um destino desconhecido e perigoso. Eventualmente, chegamos a uma clareira isolada, onde nos deparamos com uma visão perturbadora. 3 grandes gaiolas, dispostas em forma de semicírculo, ocupavam o centro da clareira. Elas estavam vazias, mas uma aura de escuridão e mistério pairava sobre elas, enchendo-me de um arrepio gelado na espinha. Apesar do medo que me consumia, não pude deixar de me aproximar das gaiolas, sentindo-me atraída pelo seu estranho magnetismo. Tirei algumas fotos, mas a sensação de inquietude só aumentava, como se estivéssemos sendo observadas por olhos invisíveis espreitando da escuridão da floresta. Com um nó na garganta e um frio na barriga, convenci Janaína e Jéssica de que era hora de voltar ao acampamento. Mas enquanto nos afastávamos da clareira e nos embrenhávamos novamente na trilha, um sentimento de opressão nos envolveu, como se estivéssemos sendo seguidas por algo sinistro e indescritível. Então aconteceu. Enquanto passávamos por baixo de uma árvore antiga, algo me fez olhar para cima, para os galhos retorcidos e as folhas tremulantes. E lá, entre as sombras, vi uma figura. Um homem vestindo uma camisa vermelha e calças jeans escuras, com um sorriso malicioso brincando em seus lábios. O terror se apoderou de mim, congelando-me no lugar enquanto eu observava aquela visão inexplicável. Agarrei o braço de Janaína, tentando transmitir minha angústia sem palavras. Ela sentiu minha agitação e, sem hesitar, concordou em fugir daquele lugar amaldiçoado. Corremos como se nossas vidas dependessem disso, cada passo ecoando pela floresta enquanto nos afastávamos daquela cena macabra. Atrás de nós, ouvíamos risadas infantis, mas não havia crianças por perto. Era como se estivéssemos sendo perseguidas por fantasmas brincalhões, cujas gargalhadas ecoavam através dos corredores sombrios da floresta. Finalmente, emergimos do emaranhado de árvores e encontramos o caminho de volta ao acampamento. Respiramos aliviadas ao ver as barracas familiares e o fogo crepitante da fogueira. Um vislumbre reconfortante de segurança em meio ao caos da floresta. Aquela experiência assombrou meus sonhos por semanas a fio, deixando-me com uma sensação de desconforto que nunca desapareceu completamente. Até hoje, evito pensar naquele dia fatídico, lembrando-me apenas das risadas sombrias e das gaiolas vazias que testemunhamos naquela clareira isolada. Quem ou o que habitava aquela floresta permanece um mistério, uma sombra indescritível que continua a assombrar meus pensamentos mais profundos. Há algo inquietante sobre mudar de casa. É como se você estivesse deixando para trás não apenas as paredes e os móveis, mas também uma parte de sua própria história. Quando nos mudamos para a nova casa, depois de décadas na antiga residência, pensei que finalmente teria paz. Mas o que encontrei foi um pesadelo que se desenrolava lentamente em cada canto escuro daquela morada. A casa anterior, com seus 3 quartos, tinha uma atmosfera própria, saturada com o peso do tempo e repleta de segredos que pareciam sussurrar pelas paredes. Meu quarto, uma vez uma garagem transformada, era o epicentro de todas as minhas experiências paranormais. No silêncio da noite, eu ouvia vozes indistintas, como se entidades invisíveis sussurrassem segredos sombrios em meus ouvidos. Minha irmã, sempre imersa em um sono profundo, jamais percebia essas perturbações, o que só aumentava meu sentimento de isolamento e terror. Uma noite, porém, algo terrível aconteceu. Com minha irmã fora, eu estava sozinho no quarto, com a perna descoberta pelo calor abafado do verão. Despertei abruptamente no meio da noite, envolto em um manto de silêncio opressivo. Foi então que senti algo frio e sinistro. Uma mão, invisível aos meus olhos, envolvendo minha perna com um toque gélido que gelou minha espinha. Incapaz de me mover ou gritar, fiquei paralisado pelo medo, enquanto a presença maligna brincava comigo, soltando-me apenas quando decidiu.
Desde então, a simples ideia de estar naquele quarto me enchia de pavor, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis escondidos nas sombras. Mas o pesadelo não terminou quando troquei de quarto. À medida que os dias passavam, as atividades paranormais pareciam seguir-me, como se os espíritos que assombravam a casa estivessem determinados a não me deixar em paz. Objetos se moviam misteriosamente, vozes sussurravam ao vento e uma presença invisível pairava sobre mim, como uma nuvem negra de desespero. Em certa ocasião, enquanto tomava banho, vozes inquietantes ecoaram pelo banheiro, como se entidades malignas estivessem tramando contra mim, sussurrando palavras indistintas que gelavam meu sangue. Tentei ignorar essas perturbações, mas elas se recusavam a desaparecer, como se estivessem determinadas a me enlouquecer. O ápice do terror veio numa noite sombria, quando, ao cantar no chuveiro, uma voz masculina desconhecida respondeu-me, ecoando pelas paredes com uma frieza que fez minha espinha gelar. Abri a porta do banheiro, mas nada havia além do vazio e do silêncio mortal que pairava sobre a casa como um manto de trevas. Agora, enquanto recordo esses eventos, sinto um arrepio percorrer minha espinha, como se as sombras do passado estivessem se aproximando uma vez mais, sedentas por vingança. E enquanto meus olhos percorrem os corredores vazios da nova casa, não posso deixar de me perguntar se os novos inquilinos também ouvirão os sussurros sombrios que ecoam pelas paredes, ou se serão consumidos pelas trevas que espreitam nas sombras. Há muitos anos, meu avô me contou uma história que até hoje ecoa em minha mente como um sussurro assustador. Era uma história sobre uma fazenda isolada, onde habitava um casal misterioso que despertava curiosidade e medo entre os moradores da pequena comunidade. A fazenda era um local tranquilo durante o dia, mas à noite, quando a escuridão envolvia a paisagem, um ar sinistro pairava sobre as terras. Os rumores sobre o casal, Miguel e Ana, donos da propriedade, eram tantos que se tornaram lendas urbanas entre os moradores locais. Dizia-se que eles eram reclusos e guardavam segredos sombrios. Meu avô trabalhava na fazenda como ajudante e, mesmo sendo um homem prático e cético, ele admitia que havia algo estranho naquela casa. Os funcionários eram proibidos de permanecer na fazenda durante a noite e, embora ninguém soubesse o motivo exato, isso alimentava as especulações sobre o que acontecia quando o sol se punha. Os boatos mais perturbadores eram sobre criaturas sobrenaturais que assombravam a região. Dizia-se que 2 lobisomens aterrorizavam os campos ao redor da fazenda, deixando um rastro de medo e destruição por onde passavam. Animais eram encontrados mortos com feridas terríveis que pareciam ter sido causadas por presas afiadas. Certa noite, meu avô precisou fazer uma entrega urgente de queijos para um cliente que morava em uma cidade próxima. Apesar dos avisos e das histórias assustadoras que circulavam, ele decidiu seguir em frente, ignorando o presságio sombrio que pairava sobre a estrada escura. Enquanto cavalgava pela noite, meu avô sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que algo estava errado. Seu cavalo, normalmente calmo e obediente, estava inquieto e nervoso, como se pressentisse algum perigo iminente. Ignorando os instintos do animal, ele continuou em frente, determinado a cumprir sua missão. Foi então que o inesperado aconteceu. Sem aviso, o cavalo empinou-se e disparou em disparada, deixando meu avô atordoado e desequilibrado. Ele caiu no chão com um baque surdo, sentindo uma dor aguda perfurar seu joelho. Antes que pudesse se recuperar, ele viu 2 figuras sinistras se aproximando rapidamente na escuridão. Eram 2 lobos enormes, com pelagens negras e olhos brilhantes que reluziam como brasas ardentes. Meu avô sentiu o medo tomar conta de seu corpo, enquanto tentava desesperadamente se levantar e escapar daqueles predadores famintos. Com dor e dificuldade,
ele conseguiu se arrastar até a árvore mais próxima, buscando abrigo e segurança entre seus galhos retorcidos. Ele se agarrou ao tronco áspero, sentindo seu coração bater descompassado enquanto os lobos circulavam abaixo, farejando o ar em busca de sua presa. O tempo parecia se arrastar enquanto meu avô esperava, rezando para que os lobos perdessem o interesse e fossem embora. Cada segundo era uma eternidade de terror e incerteza, e ele mal conseguia conter o pânico que ameaçava consumi-lo por inteiro. Finalmente, ao amanhecer, os lobos se afastaram, deixando meu avô aliviado e exausto. Ele desceu da árvore, sentindo seu joelho latejar de dor e sua mente turva com o horror daquela noite terrível. Com passos trêmulos, ele se dirigiu de volta à fazenda, onde foi recebido por Ana, a esposa de Miguel. A expressão sombria no rosto dela o fez estremecer de medo, e ele soube instantaneamente que ela sabia mais do que estava disposta a admitir. Com um sorriso sinistro, ela revelou a verdade assustadora. Ela e Miguel eram os lobisomens que assombravam a região, espalhando terror e destruição por onde passavam. Meu avô ficou chocado e atordoado com a revelação, mal conseguindo processar o que estava ouvindo. Ele sentiu um frio na espinha ao perceber que estava cara a cara com o mal personificado e que havia escapado por pouco de se tornar mais uma vítima daqueles seres monstruosos. Ana o fez jurar segredo, ameaçando-o com consequências terríveis caso ele ousasse revelar a verdade sobre eles. Com o coração cheio de medo e a mente turvada pelo terror, meu avô concordou em manter o silêncio, sabendo que sua vida e a de sua família estavam em jogo. Aquela experiência assustadora mudou meu avô para sempre, deixando cicatrizes profundas em sua alma e lembranças que o assombrariam pelo resto de seus dias. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquela noite fatídica, carregando consigo o peso do segredo que jurou guardar. E assim, a história da fazenda assombrada e dos lobisomens que a habitavam se tornou uma lenda naquela pequena comunidade, passando de geração em geração como um aviso sombrio de que o mal pode se esconder onde menos esperamos, esperando pacientemente para nos encontrar quando menos esperamos. Minha história é um daqueles contos que parecem saídos de um pesadelo vívido, daqueles que nos fazem questionar nossa própria sanidade. Eu tinha entre 6 e 8 anos na época em que essa experiência aconteceu em meio às montanhas do estado do México. Uma região rica em lendas sobre bruxas, fantasmas e aparições sobrenaturais, onde a linha entre o real e o imaginário muitas vezes se torna tênue e nebulosa. Minha família foi convidada para um almoço na casa de uma tia distante, localizada em uma área um tanto isolada e selvagem. Enquanto nos dirigíamos para lá, eu mal conseguia conter a ansiedade por estar prestes a explorar um novo território, mergulhado em mistério e aventura. Mal sabia eu que essa aventura se transformaria em um pesadelo que assombraria meus sonhos por anos a fio. Após chegarmos à casa da minha tia e nos acomodarmos para o almoço, minha mãe me pediu para ir até a loja próxima comprar um refrigerante. Com um sorriso ansioso no rosto, aceitei o desafio e parti em direção à loja, empolgado com a ideia de explorar os arredores desconhecidos. Enquanto caminhava pelo atalho que me levaria à loja, fui envolvido pela atmosfera densa e silenciosa da natureza ao meu redor. A vegetação exuberante e as montanhas imponentes pareciam sussurrar segredos ancestrais, enquanto meu coração batia descompassado de excitação e curiosidade. O caminho até a loja era pitoresco, com uma estrada estreita cercada por altas ervas daninhas e uma ravina profunda e sinistra à minha esquerda. Enquanto avançava pela estrada, pude sentir uma sensação de inquietude se instalando em minha mente, como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não conseguia identificar o que. Foi então que ouvi um som estranho, ecoando pela ravina, um som de passos sobre folhas secas, como se alguém estivesse se movendo lá embaixo.
Meu coração deu um salto dentro do peito e uma onda de arrepios percorreu minha espinha enquanto a sensação de inquietação se intensificava. Curioso e ao mesmo tempo apreensivo, decidi investigar a fonte do som. Com passos cautelosos, me aproximei da beira da ravina, meu coração pulsando com uma mistura de medo e excitação. O que eu vi lá embaixo me deixou sem fôlego e congelou meu sangue nas veias. No fundo da ravina jazia o corpo sem vida de um cachorro, sua pele arrancada como se tivesse sido despida por mãos invisíveis. Uma cena macabra que teria sido suficiente para me fazer correr de volta para a casa da minha tia, se não fosse pelo que vi ao lado do cadáver mutilado. Uma figura sinistra e sombria, humana em sua forma, mas grotesca e distorcida em sua aparência, estava agachada ao lado do corpo do animal. Seus contornos eram indistintos, como se estivessem envoltos em sombras profundas, e seu rosto era uma máscara de horror e deformidade. Minha mente infantil lutava para processar o que meus olhos estavam vendo, enquanto eu observava a cena diabólica diante de mim. E então, para meu absoluto horror, vi a criatura estender a mão esquelética e pegar a pele do cachorro, vestindo-a como se fosse um manto grotesco. O medo se apoderou de mim, paralisando meu corpo e impedindo qualquer reação racional. Minhas pernas tremiam como vara verde, meu coração batia descontroladamente no peito, enquanto eu lutava para conter um grito de terror que ameaçava escapar de meus lábios. Sem esperar mais um segundo sequer, virei as costas para aquela cena macabra e corri como se o próprio demônio estivesse em meu encalço. A única coisa que importava era escapar daquele lugar maldito antes que fosse tarde demais. Cheguei à loja, minha respiração ofegante e meu corpo trêmulo com o esforço da fuga frenética. Comprei o refrigerante às pressas e corri de volta para a casa da minha tia, sem olhar para trás, com o terror ainda fresco em minha mente. Quando finalmente cheguei à segurança da casa da minha tia, contei a minha mãe e minha tia sobre o que vi, na esperança de encontrar conforto e compreensão em suas palavras. No entanto, para meu desespero, elas não acreditaram em mim, descartando minha história como fruto da imaginação infantil. Desde então, tenho carregado o peso dessa experiência terrível comigo, uma sombra escura que se recusa a desaparecer. Mesmo agora, anos depois, ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquele dia fatídico, e se alguma vez saberei a verdade por trás daquela figura monstruosa que ainda assombra meus sonhos mais profundos. Meu nome é Pedro e eu jamais esquecerei o ano de 2000, quando fui aprovado para trabalhar como recenseador pelo IBGE. Naquele tempo, eu estava enfrentando dificuldades financeiras e o nascimento do meu filho só aumentava a pressão. Por isso, quando vi a oportunidade de trabalhar em uma das 69 ilhas da região, não hesitei. Morando em Abaetetuba, no Pará, escolhi uma ilha distante, um lugar onde poucos ousavam se aventurar. 4 horas de barco me separavam da civilização, mas o pagamento prometido valia a pena. Cheguei à ilha conhecida como Xinguzinho, um lugar isolado e misterioso. O rio que cortava a região parecia guardar segredos sombrios em suas águas escuras. Desembarquei no porto, carregando apenas uma mochila com o necessário para o trabalho. Uma rede de dormir, uma lanterna e o material de entrevista do IBGE. Fui recebido por um casal de idosos, cujos rostos enrugados denotavam uma vida de histórias e mistérios. Eles me emprestaram uma canoa para que eu pudesse alcançar as casas dos ribeirinhos. A fome apertava, mas a urgência em concluir as entrevistas me dominava. Parti apressado, determinado a terminar meu trabalho ainda naquele dia. O sol já começava a se pôr quando eu remava rio acima, visitando casa após casa. O cansaço era palpável, mas uma sensação estranha me impulsionava, como se algo pairasse no ar, observando cada movimento meu.
Consultei o mapa e percebi que precisava visitar uma residência próxima a um velho cemitério. Um arrepio percorreu minha espinha, não por medo de fantasmas, mas pelo desafio de remar contra a maré. Quando finalmente alcancei a última casa, situada ao lado do cemitério abandonado, a escuridão já havia tomado conta do ambiente. A ausência de luz elétrica tornava o local ainda mais sinistro, iluminado apenas pela fraca luz de uma lamparina a querosene. Bati palmas à porta, esperando ser recebido. A demora foi angustiante, e eu já estava prestes a desistir quando a porta se abriu. Uma jovem mulher de semblante sereno me convidou a entrar. Estranhei sua presença solitária naquela casa isolada, mas ela parecia tranquila. A casa, apesar da simplicidade, exalava uma sensação de paz e acolhimento. Iniciei a entrevista, buscando informações sobre sua família. Ela mencionou o marido e os filhos, que estavam na cidade e voltariam em breve. Ao questioná-la sobre o cemitério ao lado, ela riu, afirmando que os falecidos eram seus amigos e não lhe faziam mal algum. A resposta enviou um calafrio pela minha espinha, mas mantive a compostura. Ao concluir a entrevista, despedi-me e retornei à canoa, pronto para remar de volta à casa dos idosos que gentilmente me emprestaram o barco. Ao passar em frente ao cemitério, a visão das sepulturas corroídas pelo tempo e desmoronando para dentro do rio enviou um arrepio gelado por todo o meu corpo. Remava com todas as minhas forças, ignorando o cansaço e a correnteza cada vez mais forte. Foi então que comecei a ouvir gargalhadas sinistras ecoando pela noite. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto a sensação de pânico tomava conta de mim. Instintivamente, comecei a recitar o Pai Nosso, em busca de proteção divina. Uma força inexplicável se apoderou de mim, impulsionando minha canoa pela escuridão do rio. Cheguei à casa dos idosos, ofegante e tremendo, mas aliviado por estar longe do cemitério amaldiçoado. O Senhor me recebeu no porto, preocupado com meu estado, enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Ele me ofereceu uma refeição simples, porém reconfortante, enquanto compartilhávamos nossas experiências. Quando mencionei a jovem mulher ao lado do cemitério, sua expressão mudou. Ele me mostrou um retrato, revelando que aquela mulher era sua filha, morta em um trágico acidente fluvial junto com a família. O choque foi avassalador. A mulher que eu havia entrevistado não era uma simples moradora da ilha, mas uma alma presa entre os vivos e os mortos. O Senhor explicou que algumas pessoas já haviam avistado sua filha pelos escombros da antiga casa. Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto tentava processar a revelação. Na manhã seguinte, parti da ilha com um sentimento de alívio e horror entrelaçados. As águas do rio pareciam sussurrar segredos sombrios enquanto o barco se afastava. Olhei para trás uma última vez, vendo as lágrimas nos olhos dos idosos que me acolheram e sentindo um aperto no coração. Aquela experiência mudou para sempre minha visão do mundo. Descobri que entre as sombras e os suspiros da noite há segredos que desafiam nossa compreensão. E mesmo agora, anos depois, as gargalhadas sinistras ecoam em meus sonhos, lembrando-me de que nem tudo o que vemos é o que parece ser. Meu nome é Sofia e vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando eu tinha apenas 15 anos e, curiosa como toda adolescente, decidi participar de um jogo conhecido como Jogo do Copo, com duas amigas minhas, Ana e Laura. Eu sabia que era algo meio assustador, mas a empolgação de experimentar algo novo era maior do que qualquer medo. Sentadas ao redor da mesa, nós três começamos o ritual. Colocamos as letras do alfabeto em pedaços de papel, formando um círculo, e no centro da mesa, um copo virado de boca para baixo. Nosso coração disparava enquanto chamávamos um espírito, decidindo chamar o avô de Laura, já que o conhecíamos bem. No início, tudo parecia apenas uma brincadeira inocente.
O copo começou a se mover lentamente entre as letras, respondendo às nossas perguntas de forma misteriosa. Mas o que começou como diversão logo se transformou em algo sinistro. Depois daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Eu me via mergulhada em pesadelos horríveis, nos quais era perseguida por sombras e figuras sinistras. Acordava várias vezes na noite coberta de suor, com o coração batendo descompassado, e não era apenas nos sonhos que eu me sentia assombrada. Em uma dessas noites, enquanto tentava dormir, senti algo empurrando o colchão por baixo da cama, como se houvesse alguém lá. Abri os olhos em pânico, mas não havia nada além de escuridão ao meu redor. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia que não era. Outra vez, quando fui ao banheiro durante a noite, ouvi a torneira do lavatório ranger enquanto se abria sozinha. Chamei pela minha mãe, mas não obtive resposta. Quando finalmente ganhei coragem para abrir a porta, o banheiro estava vazio. A sensação de estar sendo observada me deixou arrepiada até a espinha. Esses incidentes se repetiram noites a fio, até que eu mal conseguia fechar os olhos de medo. Minha saúde mental começou a se deteriorar rapidamente. Eu perdi o apetite. Mal conseguia me concentrar na escola e me via chorando sem motivo aparente. Desesperada, decidi compartilhar minha experiência com minha mãe. Ela ficou furiosa comigo, e com razão. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa, ela sabia dos perigos envolvidos em brincar com o oculto. Decidida a encontrar uma solução, ela me levou até um terreiro de Umbanda. Chegando lá, fui submetida a um ritual de limpeza espiritual. Foi então que descobri que não estava sozinha. Um espírito perdido, que não havia encontrado paz após a morte, estava me assombrando desde aquela noite maldita do jogo do copo. A sensação de alívio que senti ao me ver livre daquela presença maligna foi indescritível. Mas o preço que paguei foi alto demais. Aprendi da maneira mais difícil que brincar com forças que não compreendemos pode ter consequências terríveis. Hoje, olhando para trás, percebo o quão ingênua fui ao me envolver nessa brincadeira perigosa. Espero que minha história sirva como um aviso para todos aqueles que, como eu, são tentados a explorar o desconhecido. O mundo espiritual é um lugar cheio de mistérios e perigos que não devem ser subestimados. Eu me chamo Edivaldo, e o que vivenciei em 1983, na cidadezinha de Prado, na Bahia, mudou minha vida para sempre. Naquela época, eu era conhecido por ser um valentão destemido, mas naquela noite eu descobri o verdadeiro significado do medo. Era uma noite quente de verão, daquelas em que o ar está pesado e o silêncio é perturbador. Decidi que iria pescar no rio que cortava a densa mata próxima à cidade, ignorando os avisos dos moradores sobre os perigos da região à noite. A lua cheia brilhava intensamente no céu, quase transformando a escuridão em dia. Caminhei pela margem do rio, observando as sombras dançando entre as árvores, quando um som estranho rompeu o silêncio da noite. O som de algo se movendo entre as folhas secas ecoou pela mata, fazendo meu coração acelerar. Tentei me convencer de que era apenas um animal qualquer, talvez um cachorro vira-lata ou um pequeno animal selvagem, mas estava enganado. O que emergiu da escuridão era muito mais sinistro do que qualquer animal comum. Uma criatura alta e monstruosa surgiu entre as árvores. Suas formas distorcidas e cobertas de pelos arrepiaram cada centímetro da minha pele. Um odor nauseante de morte se espalhou pelo ar, sufocando-me. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, refletindo a luz prateada da lua como olhos de um demônio. Eu queria correr, fugir daquele pesadelo vivo, mas o medo me paralisava. A criatura se aproximava lentamente, seus passos ecoando como trovões na noite. Pude ver suas garras afiadas brilhando à luz da lua, prontas para dilacerar qualquer coisa que cruzasse seu caminho.
Eu sabia que não enfrentava uma simples besta selvagem, mas sim algo maligno, algo que não pertencia a este mundo. Então a criatura parou subitamente e ergueu o focinho, farejando o ar como se estivesse me procurando. Senti-me enregelar, cada músculo do meu corpo tenso de terror. E então, como se chamada por um sinal invisível, ouvi um assovio estridente vindo das sombras atrás de mim. Virei-me lentamente, temendo o que encontraria, e vi um vulto se movendo entre as árvores. Era outra criatura, menor e mais ágil, mas igualmente aterrorizante. Seus olhos brilhavam com uma malícia maligna, e seu corpo contorcido parecia dançar nas sombras. Em um piscar de olhos, a criatura grande partiu em perseguição ao vulto, desaparecendo na escuridão da mata. Só então o feitiço que me prendia se quebrou, e eu corri como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás, sem me importar com o que poderia me alcançar na escuridão. Desde aquela noite, eu nunca mais ousei voltar àquela mata à noite, nem mesmo durante o dia. A lembrança daqueles olhos brilhantes e daquele odor de morte permanecerá comigo para sempre. Um lembrete sombrio de que há coisas neste mundo que não podemos compreender. Coisas que preferiríamos deixar na escuridão onde pertencem. Quando eu tinha 17 anos, morava com meus pais em uma casa onde eu tinha um quarto só para mim. Minhas irmãs mais velhas já haviam casado e saído de casa. Então, eu era a única jovem naquele lar. Eu sempre dormia com a porta trancada, sentindo-me segura em meu pequeno refúgio. No entanto, uma noite tudo mudou. Lembro-me como se fosse ontem. Era uma daquelas noites escuras e silenciosas, em que o vento sussurrava segredos indescritíveis do lado de fora da janela. De repente, fui despertada por um som estranho, semelhante ao de uma lixa raspando na parede. Inicialmente, pensei que fosse apenas minha imaginação brincando comigo, mas o som continuou, cada vez mais nítido e próximo. O medo começou a se insinuar em meu peito, apertando-me com sua mão gélida. E então, como se as sombras se materializassem, comecei a ouvir passos dentro do meu próprio quarto. Meu coração batia tão forte que parecia querer fugir do meu peito, e meu corpo todo tremia de pavor. Instintivamente, encolhi-me na cama, virando-me para a parede, na esperança de que aquela presença invisível me deixasse em paz. Mas então, para meu horror, senti algo se aproximando. Algo que não podia ver, mas cuja presença sinistra eu podia sentir. Uma sensação de opressão envolvia o ambiente, como se o ar estivesse impregnado com uma energia maligna. E então aconteceu. Algo sentou-se na beira da minha cama, um peso indescritível que parecia pressionar-me contra o colchão. Fiquei petrificada, incapaz de emitir qualquer som além de um sussurro rouco de medo. Tentei convencer-me de que era apenas um pesadelo, que logo acordaria em segurança em meu quarto. Mas a sensação do abraço que me envolveu, frio e opressivo, era muito real para ser ignorada. Eu sabia que não estava sonhando. Em desespero, comecei a recitar o Pai Nosso em pensamento, procurando qualquer tipo de proteção contra aquela força desconhecida que me assombrava. Minhas preces eram um eco abafado no silêncio do quarto, mas eu as repetia incessantemente, clamando por ajuda divina diante do terror que me envolvia. E então, como se minhas preces fossem ouvidas, senti o abraço que me sufocava começar a se afrouxar. Uma sensação de alívio quase palpável invadiu meu ser quando aquela presença invisível se levantou da cama e afastou-se, seus passos ecoando como um eco macabro no silêncio da noite. Mas o alívio foi breve, pois logo percebi que o som de lixa raspando na parede havia retornado, como um lembrete sombrio da presença que havia deixado para trás. Tive medo de abrir os olhos, com receio do que poderia encontrar diante de mim, mas também sabia que não poderia permanecer ali para sempre. Lentamente, reunindo toda a coragem que pude reunir, abri os olhos e olhei ao redor do quarto.
Nada. Não havia nada além do silêncio opressivo e das sombras dançando nas paredes. Com o coração ainda pulsando no peito, reuni minhas forças e com um salto corri para fora do quarto, deixando para trás o terror que ali havia experimentado. Desde aquela noite, nunca mais dormi tranquilamente. Os sussurros do passado ainda ecoam em minha mente, lembrando-me de que há coisas neste mundo que não podemos entender. Forças além da nossa compreensão que espreitam nas sombras da noite. E mesmo agora, anos depois, ainda me pergunto o que foi aquilo que me visitou naquela noite fatídica, e se um dia voltará para me assombrar mais uma vez. Desde criança, sempre fui cético em relação ao sobrenatural. Fantasmas, espíritos, nada disso me assustava. Eu achava que tudo isso não passava de histórias para assustar crianças à noite. No entanto, minha visão mudou drasticamente durante uma viagem que fiz aos 16 anos. Nunca havia saído da área da Grande São Paulo. Estava acostumado com o ritmo agitado da cidade grande, com suas luzes brilhantes e ruas movimentadas. Mas isso estava prestes a mudar quando meu tio me convidou para uma viagem de 1,5 semanas para a chácara da família de sua namorada, localizada no interior de São Paulo. Eu aceitei o convite sem hesitar, ansioso por uma aventura fora do comum. Partimos cedo da manhã em um caloroso dia de verão. A viagem foi longa e cansativa, levando quase 12 horas para chegarmos ao nosso destino. A cidade onde a chácara ficava localizada estava situada no lado oeste do estado, quase na divisa com outro estado. As estradas eram precárias e sinuosas, obrigando-nos a seguir em uma velocidade reduzida. Quando finalmente chegamos à chácara, a noite já havia caído sobre nós. Estávamos exaustos, mas a beleza do lugar era indiscutível. Uma vasta área verde se estendia diante de nossos olhos, com um lago sereno que refletia a luz da lua. A tranquilidade do local era palpável, mas algo parecia estar à espreita nas sombras. Decidi dar uma volta pelos arredores da chácara com meu tio antes de descansar. Enquanto caminhávamos pela vegetação densa, uma sensação de inquietação começou a se instalar em mim. Era como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis, espreitando-nos das profundezas da floresta. A noite chegou rapidamente, e enquanto todos os adultos já haviam se recolhido, decidi ficar na sala antes de ir para a cama. A casa era espaçosa, mas à noite as sombras pareciam se multiplicar, envolvendo tudo em um manto de escuridão. Eu estava exausto após um dia repleto de atividades e logo me vi lutando contra o sono. Foi então que as vozes começaram. Inicialmente, eram sussurros indistintos, mal perceptíveis, acima do zumbido do vento lá fora. Tentei ignorá-los, convencendo-me de que era apenas minha mente cansada brincando comigo. Mas as vozes se tornaram mais audíveis, mais definidas. Eram vozes de mulheres, antigas e melancólicas, como se ecoassem de séculos passados. "Quem está aí?" murmurei, minha voz mal audível no silêncio da noite. Não houve resposta, apenas o eco das minhas próprias palavras. Um arrepio percorreu minha espinha e meus olhos percorreram a sala em busca de qualquer sinal de vida. Mas estava escuro demais para enxergar com clareza, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. Então, uma voz cortou o silêncio, gelando meu sangue nas veias. Era uma voz distorcida, carregada de dor e sofrimento. "Não perturbe os convidados", sussurrou, sua respiração áspera roçando meu ouvido. "Eles estão cansados." Meu coração acelerou, e meu corpo todo tremia de terror. Quem ou o que estava falando comigo? Era impossível dizer. Eu estava sozinho naquela sala escura, à mercê de forças desconhecidas. Finalmente, a exaustão venceu o medo, e acabei adormecendo naquela noite assombrada por vozes do além. Ao amanhecer, contei aos outros sobre minha experiência perturbadora. Alguns pareciam céticos, enquanto outros compartilhavam histórias semelhantes de encontros sobrenaturais na chácara. Foi então que a mãe da namorada do meu tio
decidiu compartilhar a verdadeira história por trás daquele lugar. Ela explicou que a chácara havia pertencido aos pais dela, que a amavam mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eles passaram anos felizes ali, desfrutando da tranquilidade e beleza da natureza. Mas após a morte deles, algo mudou na atmosfera da chácara. Rumores de atividade paranormal começaram a circular e muitos afirmavam ter ouvido vozes à noite. Aquela revelação gelou meu sangue. As vozes que eu ouvira não eram simples alucinações, mas sim um eco dos espíritos que ainda habitavam aquele lugar. Assustado e fascinado ao mesmo tempo, passei o resto da minha estadia na chácara, tentando desvendar os mistérios que ali se escondiam. E mesmo quando voltei para casa, a lembrança daquela noite assombrada continuou a me perseguir, lembrando-me de que nem tudo no mundo pode ser explicado pela lógica humana. Eu moro em um prédio antigo, situado em um bairro movimentado de São Paulo, próximo a uma famosa faculdade. Este edifício de 2 andares, modesto em sua estrutura, abriga uma comunidade diversificada de estudantes que ocupam pequenos apartamentos de um dormitório cada. O prédio em si é um lugar com uma atmosfera peculiar, onde histórias sombrias e lendas urbanas circulam entre os moradores como fantasmas do passado. No entanto, entre todas as narrativas que circulam neste lugar, há uma que se destaca e arrepia até os ossos: a lenda do demônio do 3º andar. O 3º andar deste prédio, que deveria ser apenas um espaço de armazenamento, é envolto em mistério e medo. Dizem que ali reside uma entidade malévola, cuja presença é tão palpável quanto uma sombra na escuridão. As regras do prédio, especialmente uma delas, são repetidas incessantemente pelos moradores: não entrar no depósito do 3º andar, nem mesmo abra a porta. Este aviso sinistro serve como um lembrete constante do perigo que reside além daquela porta. Um aviso que poucos ousam desafiar. Durante anos, o demônio do 3º andar assombrou os moradores deste prédio com sua presença maligna, até que um corajoso residente conseguiu, de alguma forma, trancá-lo dentro do depósito. No entanto, o preço dessa façanha foi alto, pois o herói anônimo desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. O zelador do prédio, um homem taciturno com anos de experiência, evita o 3º andar como se fosse uma praga. Ele raramente entra no depósito e, quando o faz, sua estadia é breve e marcada por uma urgência inexplicável para sair dali. Os relatos do zelador sobre o frio cortante e os sons estranhos que ecoam pelo corredor são suficientes para arrepiar até mesmo os mais corajosos. A verdade é que poucos ousam questionar a natureza do mal que habita o 3º andar. Há algo sombrio e terrível lá em cima, algo que vai além da compreensão humana. Mesmo eu, um cético por natureza, comecei a questionar minhas próprias convicções depois de testemunhar o que aconteceu com meu amigo. Estávamos estudando juntos em seu apartamento quando os sons começaram. Passos pesados ecoaram pelo andar de cima, embora o zelador estivesse ausente. Olhei para meu amigo em busca de uma explicação lógica, mas tudo o que ele pôde fazer foi me lançar um olhar sombrio, revelando a verdade que todos nós tentávamos ignorar. Decidimos investigar, alimentados por uma mistura de curiosidade e medo. Quando o zelador abriu a porta do depósito, fomos recebidos por uma onda de frio glacial que cortou até os ossos, apesar do calor do verão lá fora. O ar estava pesado, impregnado com uma presença maligna que parecia sussurrar em nossos ouvidos. Ficamos paralisados diante da visão aterrorizante que se desenrolava diante de nós. Uma sombra sinistra se contorcia no fundo da sala, seus olhos brilhando com uma luz demoníaca que perfurava a escuridão. Antes que pudéssemos reagir, a sombra se aproximou lentamente, como se estivesse se alimentando de nosso medo. O zelador fechou a porta apressadamente,
mas não antes que eu visse a maçaneta se mover sozinha, como se fosse puxada por mãos invisíveis. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu me afastava, consciente de que havia testemunhado algo além da compreensão humana. Desde aquele dia, a sombra do demônio paira sobre mim como uma lembrança sombria de que o mal verdadeiro existe neste mundo. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto a presença sinistra do terceiro andar me observando, aguardando pacientemente por sua próxima vítima. E embora eu tente ignorar essa verdade terrível, sei que não posso escapar do destino que me aguarda no depósito do terceiro andar.